Vou fazer uma pergunta para você simples e direta. Você, por acaso, carrega um peso como se fosse uma mochila em relação ao seu passado? Tipo mágoas, ressentimentos, dores que você não conseguiu processar? Ou de outra forma, você tem um telescópio voltado para o futuro em que você fica se iludindo talvez com ansiedade, com medo do que possa vir a acontecer? Mas não responda ainda. Eu vou te dar alguns subsídios para que você possa ter uma resposta mais adequada em relação à tua própria vida. E para isso eu vou pedir a ajuda de uma carta que o diabo escreveu ao seu discípulo. Na verdade, um livro do C.S. Lewis, falando exatamente sobre passado e sobre o futuro. O passado é o lugar da nostalgia, dos arrependimentos e da depressão. O futuro é um campo fértil para a ansiedade, a ambição e o medo. Triste isso, né? Essas imagens, esse vídeo mostra como é ruim a gente ficar fora do presente, que é o único lugar que existe vida, ficando no passado com dores, ressentimentos, mágoas e traumas às vezes, ou com os olhos voltados para o futuro, com ansiedade, com medo do que possa vir a acontecer. Inclusive, esse tema foi objeto de uma série lá no canal do Brasil Paralelo, interessantíssimo, sobre como infernizar a vida das pessoas. Vale a pena assistir. Bem-vindos ao canal Longevidade Cast, que está no YouTube, Instagram, Spotify, com cerca de 30 episódios gravados, com inúmeros cortes, e que há 1 ano e meio traz informações que a gente acredita úteis para o envelhecimento saudável. Nós vamos, desta vez, falar um pouquinho de um tema que tem a ver com a questão da envelhecimento saudável, dos aspectos subjetivos em relação à visão, novo olhar que a gente sugere que se faça para o passado, de forma tal que a gente possa ressignificar algumas das dores que a gente viu agora há pouco, como existem dores e traumas e dúvidas que possam, de alguma forma, nos prender como uma mochila pesada que a gente está levando para a nossa vida. Ou então no futuro. O futuro tem o quê? Tem ansiedade, tem medo, o passado tem tristeza, depressão, melancolia. Então, o objetivo deste episódio é trazer um pouquinho de subsídios para que a gente possa entender um pouquinho mais a nossa vida. Quem tiver interesse vai ter seguramente uma série de elementos que pode fazer uma sensibilização, já que é claro que nós não vamos fazer nada muito profundo, mas apenas dar uma pincelada, uma panorâmica sobre esse tema que é tão importante para viver o aqui e agora. O Dátoli, que é meu companheiro de trabalho, desta vez não está, porque o tema tem a ver mais com aspectos da psicoterapia, temas que eu tenho me dedicado de maneira mais centrada. Ele vai, inclusive, gravar um episódio breve em relação à preparação para a aposentadoria e para o envelhecimento saudável, os aspectos objetivos. E ele tem um livro interessantíssimo e ele vai detalhar um pouquinho, vai ser um episódio próximo em relação ao tema específico. Então vamos falar dessa sensibilização, mas para isso eu queria que a gente ouvisse a entrevista que fizemos com 3 pessoas que falam sobre essa questão do passado e do futuro. Verifiquem como que cada um reage. Quem sabe vocês se espelhem em algumas dessas entrevistas. Qual é o seu nome e qual é a sua idade? Sirlene Silva Preus. Minha idade é 78 anos. Uma coisa, Sirlene, como que você vê o futuro? Como que você imagina a sua fase final de vida? Não, como eu imagino, não tenho imaginado não, mas como eu gostaria que fosse menos pesada do jeito que está passando agora. Já tive muita coisa boa, mas agora
Então a senhora, de alguma forma, pensa que o futuro não vai ser muito positivo ou não? Eu acho que se continuar como está, não vai não. Vai ser cada vez pior. Entendi. E com relação ao passado, a senhora tem alguma mágoa, algum ressentimento que a senhora não conseguiu superar? Tenho. Só com a minha sobrinha, que judiou muito do meu pai e minha mãe. E há uma possibilidade da senhora tentar fazer uma espécie de um perdão para ela, para que a senhora se cure dessa dor pessoal? Não, eu simplesmente eu perdoo, entendeu? Mas ela fica lá e eu aqui para não fazer de novo. Qual é o seu nome? Meu nome é Carla. E quando você olha para o futuro, sobre a finitude, como é que você vê? De forma preocupante ou você tem já, de alguma forma, uma preparação para isso? Eu venho me preparando para isso, né? São os aspectos de saúde, dinheiro, né? De estar nutrindo minhas amizades. Eu acho que as amizades é algo muito importante para quem está envelhecendo. E, né, sempre muito preocupada em estar me mantendo atualizada. Eu acho que isso. Ok. E com relação ao passado, você tem algum arrependimento, algo que você fez e que você gostaria de ter feito diferente, que você agora não se perdoa? Existe. Ainda existe algumas coisas que ainda precisam ser auto-perdoadas. Outras eu já consegui superar, mas ainda há. Qual é o seu nome e qual a sua idade? Meu nome é Renato Melo, 73 anos. Muito bem. Renato, como é que você vê o futuro? Qual é a sua expectativa para o futuro? Eu diria que o futuro já está se dando, Arnaldo. Já se dá em cada momento. Parece um clichê, mas eu não sei do futuro. Ninguém sabe. Então, Envelhecimento, para você, o que seria? envelhecimento, experiência, aprendizado. Não tem outro significado para mim, a não ser isso. E envelhecer bem é estar bem com você mesmo, né? Com relação ao passado, você tem alguma mágoa, algum ressentimento que de alguma forma você não conseguiu superar? Já tive, mas eu, na oportunidade de fazer vários trabalhos terapêuticos, eu consegui jogar luz sobre isso, sobre essa dor, sobre a mágoa, a dificuldade. E hoje eu me sinto leve, leve. A vida para mim hoje é leve. Eu durmo bem, eu como bem, eu me exercito bastante. Não tenho. A impressão que eu tenho é que está tudo no lugar. Você não tem nenhum débito com o passado que possa de repente constranger o seu sentimento de plenitude? Seguramente, ou melhor, inconscientemente devo ter. Mas se eu puder em algum momento acusar isso, perceber isso, eu tenho que elaborar isso, eu tenho que jogar luz nisso, para não comprometer meu bem-estar, né? Veja só, cada pessoa traz uma experiência que é muito particular, mas você veja que ainda assim existem uma certa dificuldade de olhar para o passado de uma forma mais compassiva e sempre tem dores que às vezes a gente não consegue superar com facilidade. Então, o que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, não só com relação ao passado, mas também com o futuro, que pode trazer uma certa ansiedade, pode trazer medo, inclusive, do envelhecimento e da própria passagem. Nós vamos trazer aqui um pouquinho de como é que a gente pode fazer diferente, caso a gente queira, claro, né? Então, um novo olhar sobre a vida é o que a gente está se propondo a conversar hoje sobre isso. Porque cada fase da nossa vida tem a sua particularidade. Por exemplo, vários pensadores, psiquiatras e filósofos falaram das diversas fases da vida. Freud, por exemplo, falou, mas tem um em especial que eu gosto muito, que é o Erik Erikson. Ele falou sobre 8 fases que a gente passa necessariamente ao longo da vida, desde a infância, adolescência, depois vida adulta e até a fase final da vida, né? E aí eu vou chamar a atenção para o que ele, aos 65 anos, segundo o Erik Erikson, nós temos uma espécie de encruzilhada da vida, né?
Porque cada fase tem suas dores e suas delícias, a gente sabe disso, né? E tem desafios. Mas no caso, aos 60, 65 anos, ele entende que existe uma encruzilhada. De um lado, a gente pode ter uma integridade, a gente pode ver a vida de uma maneira mais positiva, a gente pode ver uma vida de uma maneira que nos dá uma certa satisfação da nossa trajetória. E do outro lado, é uma certa desesperança e às vezes até um certo desespero. Qual lado que a gente vai adotar? É uma questão não só consciente, mas inconsciente. Mas se a gente adotar o lado, vamos dizer, mais positivo, que tem a ver com essa questão da gente olhar para o passado de forma mais compassiva, mais amorosa, com autocompaixão, inclusive, né? Como é que isso pode se dar? A gente entende que é preciso que, mesmo quando a gente olha de forma positiva, a gente às vezes carrega alguma coisa que tem a ver com a busca pelo prazer, né? Então, se a gente olha para o passado e entende que a gente teve uma busca muito grande pelo prazer, a gente vai notar que a nossa trajetória foi feita de altos e baixos, né? A gente queria ter um belo casamento, depois queria ter uma bela viagem, de filhos, 1, 2, e sempre buscando a nossa felicidade, vamos chamar assim, dependia das questões prazerosas, né? É um pouco de hedonismo, vamos falar assim, né? Em que a gente sempre está buscando algo diferente, né? Compra um carro, quer um carro mais caro, faz uma viagem, quer fazer uma viagem diferente, a gente fica olhando para o vizinho, quer fazer uma coisa melhor. Então, essa busca de forma, vamos dizer assim, episódica, sempre buscando algo mais. A outra forma também da gente entender que a vida boa, a vida que tem uma certa tranquilidade em termos materiais, a gente já tem conforto, já tem uma família, já tem uma estabilidade financeira, emocional. Então essa é uma vida boa, que então nesse caso ela vai estar sempre assim. Mas chega um momento em que, de alguma forma, ela já, especialmente nessa fase posterior da vida, 50, 60 anos, já começa a não ter muito sentido, porque aquilo já não preenche, é como se tivesse uma certa angústia existencial que não está sendo preenchida, um certo vazio. Mas qual é o terceiro caminho? É uma vida que considera as coisas que aconteceram de forma positiva, entendendo que frustrações são inevitáveis, mas mesmo assim, a gente entendendo que a vida tem um significado, tem um propósito. Essa é a terceira forma mais adequada em que você vê uma coisa a ser perseguida, não para deixar um legado espetacular, não para você ser uma pessoa com fama, patrimônio, nem nada, mas para que você entenda que existe um significado. A sua vida não é algo que você entendeu que foi uma vida útil, uma vida que tem algo de positivo e que isso é suficiente para te deixar apaziguado. Isso você não fica com aquela angústia de que a vida está acabando e, de repente, a gente não tem um olhar sobre a nossa vida, chamar assim de positivo. Aliás, essa visão é muito da psicologia positiva. Enfim, eu queria falar um pouquinho agora sobre esse olhar sobre a vida, que é o seguinte: ressignificar o passado. Será que é possível ressignificar o passado? Será que, de fato, a gente tem condições de olhar para o passado com todas as coisas que aconteceram e a gente ter esse novo olhar que a gente está conversando aqui? O que significa isso? É a gente olhar e entender que as coisas que aconteceram no passado tiveram, de alguma forma, uma aprendizagem, foi a nossa história. Nós vamos até fazer um exercício aqui. Eu vou convidar vocês para a gente ter uma experiência de ressignificação, caso a gente queira. Significa que a gente pode olhar traumas, olhar dores de uma forma diferente. Claro que vai ter alguma condição muito dura, por exemplo, quem passou por situações dramáticas de estupro, de abusos
pessoais, sexuais ou emocionais, é mais difícil, né? Ou quem teve um drama na família, mortes muito próximas e que isso é difícil superar. Mas mesmo assim, a gente pode dar um passo além no sentido de aceitar. A aceitação é uma das coisas mais sábias que a gente pode ter na nossa vida. Aceitar, a oração da serenidade diz o quê? Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e a gente não pode mudar o passado. Dai-me coragem que vem do coração para que eu possa tentar mudar as coisas que estão no meu comando, na minha capacidade, e dai-me inteligência e sabedoria para que eu possa discernir uma coisa da outra. Então, faz parte do nosso processo a gente aceitar a vida como ela é. Aceitar a gente mesmo com as nossas imperfeições, aceitar o outro. A gente nunca vai mudar o outro. A gente pode até influenciar, mas a partir da mudança pessoal. Essa que é a grande sacada em termos de ressignificação. É um novo olhar para o passado. E vamos fazer um exercício daqui a pouco. Liberar o presente. O presente é o único lugar que tem vida. Não há vida fora do presente, né? É plena a vida de entrega, a vida em que a gente está no aqui e agora, a gente está se colocando. Eu lembro até de um mantra que o professor Hermógenes, que foi quem trouxe a yoga para o Brasil há cerca de 40, 50 anos, ele dizia o seguinte, que a gente tem que ter entrega para o momento presente, confiar na vida, confiar na gente mesmo, a gente aceitar a vida como ela é e a gente ter gratidão, que é uma coisa impressionantemente poderosa, ter gratidão pela vida. Então, para que isso? Para que o presente possa acontecer da melhor forma possível, daquilo que é, vamos dizer, que está no nosso alcance. Está pronto para o futuro? Ah, sim, é importante que a gente, para o futuro, tenha uma visão não exatamente de um sentido muito... claro que existem diversas maneiras de você olhar o futuro, né? Você pode olhar buscando, sei lá, uma certa satisfação sobre deixar algo positivo, tudo bem, mas talvez não tanta busca de sentido, mas também a busca de propósito. Propósito nas coisas simples, com a sua família, no teu trabalho, nas suas coisas mais elementares da vida. Ou seja, você está entregue a algo e tem uma referência a ser buscada. Pode ser um trabalho voluntário, pode ser alguma coisa relacionada a você fazer uma música que você sempre quis, você, de repente, fazer um trabalho voltado para crianças, voltado para escrever um livro, enfim, algo que te dê um propósito, que seja uma busca por algo que te dê prazer, não voltado para ser, vamos dizer assim, admirado externamente, não depender de outros falarem, pô, você está muito bem. Não, se aquilo está bem com a gente, já é suficiente. Outra coisa, o que nós vamos falar aqui, na verdade, é uma sensibilização para que a gente tenha uma vida de aceitação, como eu disse, e de cura. Não é de perdão para o passado, por conta das coisas que já nos aconteceram, porque a gente sabe como que é difíceis muitas coisas a gente perdoar. E perdoar é melhor a gente mudar essa palavra para curar-se, ou a gente se curar. Significa o quê? Que a gente vai ter, de forma, uma liberação daquele fato. A pessoa que fez o mal, que a gente acredita, que ela vai seguir a vida dela, que vai ter as experiências dela, não se sabe. Mas a ideia é que a gente faça esse corte. Ao fazer esse corte, significa que você está se liberando. É como se você deixasse passar algo que estava te fazendo mal. Aquela âncora que te prendia ao passado, você corta e fala, aquilo passou, eu já não vou mais ficar com aquilo na minha cabeça, não vou ficar ruminando isso, não vou ficar trazendo o passado para o presente. É claro que é difícil, tem aspectos inconscientes, muitas vezes a gente precisa de uma terapia, precisa de ter... Mas a própria vida, ela já é uma escola, né? Então ela já nos traz as situações para que a gente vai aos poucos se liberando do passado e vivendo o presente.
aceitação, cura e propósito. Foi isso que eu tinha falado para vocês. Vocês vão fazer uma pergunta que é muito comum. É possível a gente ressignificar o passado, ou seja, ter um novo olhar para o passado? É possível isso? Eu vou trazer 2 exemplos reais aqui de como isso pode se dar e aconteceu de fato. O primeiro exemplo é com uma escritora, uma jovem, uma terapeuta chamada Dawn Watson. Ela escreveu um livro, A Força que Nós Temos para Viver. É algo assim, a nossa força na vida. Ela teve uma experiência dramática nos Estados Unidos, quando ela era muito jovem, eu acho que a partir de 8, 9 anos, ela foi para uma comunidade chamada Os Meninos de Deus. Era toda uma seita voltada para a espiritualidade e para que houvesse caminhos para sair um pouquinho da nossa vida cotidiana e trazer uma espiritualidade. Só que o guru lá fazia uma grande mistura entre a vida pessoal, sobre as questões espirituais e também a sexualidade. E ele passou a abusar das crianças com o argumento de que aquilo, da sexualidade inclusive, além de abusos emocionais, que a sexualidade fazia parte do amor de Cristo, fazia parte de você estar pronto para elevar-se e expandir sua consciência em direção à espiritualidade. E aquilo com as crianças que não entendiam, e no caso a Dawn Watson, ela sofreu isso durante anos, entendendo que aquilo ali fazia parte, porque todo mundo ali, de alguma forma, envolvia dentro dessa confusão, sexualidade e espiritualidade. E ela conseguiu, depois de muitos anos, acho que aos 15 anos, saiu de lá e teve uma outra experiência, uma outra seita que também, de novo, voltou a esse mesmo tema. E aí ela conseguiu, meio que fugindo de lá, e passou um processo muito difícil. Ela entrou, como se diz, numa noite escura da alma, né? Ou seja, ela teve praticamente depressiva, pensava até em suicídio, achava que nunca ia se curar. E foi um processo muito doloroso em que ela traz a experiência dela voltada para o perdão. Mas é aquele perdão, como eu falei, é um perdão de curar-se e não propriamente de passar a mão em quem fez mal a ela, ou quem, de alguma maneira, ela está dizendo, ela não cometeu nada. Cometeu sim, só que ela resolveu fazer essa cura pessoal. E foi muito difícil, ela fez a divisão, ela fala no livro dela, fez a divisão entre a questão do ser humano e a questão da parte espiritual. Porque na parte espiritual ela dizia que era muito interessante, falava de coisas bonitas, de amor, de compaixão, de bondade, e juntou com a parte sexual. Então ela conseguiu, depois de um processo longo, que ela fala no livro, eu vou até colocar o nome do livro aqui depois nas notas do vídeo, para que vocês possam pesquisar. Muitíssimo interessante. O segundo caso real também é o caso de um garoto muito ligado à mãe, em que se falava até que era uma relação simbiótica, ele com a mãe, em que aos 7 anos ela veio a falecer. E ele se sentiu muitíssimo abandonado. Ele sentiu que o mundo desabava sobre ele. Só que naquele momento, criança normalmente não tem condições de fazer uma interpretação, elaborar o luto. O que ele fez? Se anestesiou, como se nada tivesse acontecido. Passou a ficar meio indiferente às coisas, mas mantendo a vida. E, aos poucos, ele foi transformando essa dor dele numa busca, a busca de tentar trazer de volta aquela figura idealizada da mãe que tinha, entre aspas, o abandonado. E ele buscava nas mulheres, na família, exatamente aquela mesma visão que ele tinha da família dele lá atrás, antes da mãe morrer, e também nas mulheres as características que tinha a mãe. O Jung fala, inclusive, que a gente busca, muitas vezes, o homem busca a mãe nas companheiras, a mulher busca o pai. Claro que não é uma regra, mas nesse caso aconteceu. Então ele buscava reencontrar
aquela família idealizada, aquela mãe que ele tinha lá atrás nas mulheres. Só que isso, evidentemente, não pode prosperar. E, aos poucos, depois de muitos anos fazendo terapia, reelaborando tudo o que aconteceu, aí sim, passando pelo luto que ele não passou lá atrás, ele pôde fazer uma espécie de desligamento emocional da mãe. E esse desligamento fez um ritual de maneira tal que ele falou, deixou a mãe seguir em paz e dizendo, olha, eu preciso seguir minha vida sem esse peso de tentar reencontrá-la nas mulheres. É uma situação que muitas vezes a gente traz para a vida adulta as dores da infância. E esse garoto hoje é quem vos fala, sou eu mesmo. A minha história tem isso a ver. É exatamente como eu consegui ressignificar toda essa história que eu vinha buscando de forma ilusória, reencontrar a minha família lá de trás, a minha família de origem, a minha mãe, em todos os relacionamentos posteriores. E felizmente hoje eu me sinto curado disso aí. É claro que de vez em quando trago uma lembrança e tal, faz parte, né? Mas eu consegui fazer essa ressignificação e foi importantíssimo para mim. A minha vida, é claro que só consegui fazer isso muito tempo depois, com muita consciência, ampliando a minha capacidade de entender o que tinha acontecido comigo. Essa é a possibilidade de a gente ressignificar a nossa história. Vou fazer um convite para vocês, para a gente fazer uma breve meditação. É algo simples, rápido, mas que pode trazer coisas interessantes sobre a nossa vida. É uma espécie de uma retrospectiva, uma panorâmica sobre a nossa vida, para a gente poder celebrar as coisas positivas e, de repente, ter um novo olhar sobre aquelas coisas que não são tão positivas. Muito bem, eu peço que vocês fechem os olhos por uns instantes. Percebam a respiração, sintam o corpo. Quem tiver dificuldade de manter os olhos fechados, que tente fazer isso ainda com os olhos abertos, mas buscando entrar nesse movimento, dessa retrospectiva. Como é que está seu corpo? Como é que estão as suas sensações? Pense um pouquinho sobre o que você está ouvindo, além da minha voz. Se entregue a esse momento e faça uma viagem que você não vai mais precisar de fazer as malas, não vai precisar de pegar o passaporte, nem ir para o aeroporto, rodoviário, ou pegar o carro. É uma viagem imaginária para a sua infância. Eu quero que você lembre dos aspectos positivos da sua vida até agora, começando pela infância. Como é que foi, por exemplo, o prazer que você deve ter sentido, e que provavelmente não se lembra agora, de dar os seus 5 ou 6 primeiros passos aos 11 meses, um ano e um mês, em que você sentiu que estava começando a conquistar o mundo, ou de repente você vai se lembrar do aconchego do colo da sua mãe, ou do seu pai, do avô, ou de alguém importante. O que aconteceu na infância de forma muito positiva, que você considera marcante? Pode ser uma viagem inesquecível, um presente que você curtiu demais, talvez no Natal. Se permita. Lembre das coisas que realmente foram muito importantes nessa sua fase da vida. Isso, se aproprie disso. Isso é um legado seu e precisa ser celebrado, precisa ser apropriado. Chegue na adolescência, sentimento de autonomia, talvez, que você sentiu. Você começou a vivenciar o mundo fora de casa, os amigos, a escola. O primeiro namorado ou namorada. Aquela coisa que
traz muita alegria quando você lembra dessa época da sua vida. E todos nós, de uma forma ou de outra, temos momentos felizes em cada momento da nossa vida. Pode ter sido aquelas férias maravilhosas, uma aventura com os amigos ou com a família, uma viagem. Isso, se permita. Lembre como é que você estava nesses momentos que te trouxeram tanta alegria, tanto êxtase. E chegando na vida adulta, o momento que você recebeu a notícia, por exemplo, que passou no vestibular, ou a aprovação em um concurso público, ou a chamada para um emprego, ou talvez o primeiro salário que você recebeu, a satisfação que você teve de comprar algo com seu próprio dinheiro, pode ser um carro, mais tarde um apartamento. Lembre-se, permita-se celebrar imaginariamente de novo coisas muito positivas na vida adulta, como o casamento, talvez, para quem se casou, nascimento de um filho, uma filha, ou um neto, a superação de um grande desafio físico ou emocional. Era um enorme desafio e você conseguiu superar. Um encontro marcante com uma pessoa que lhe trouxe grande sabedoria. São os melhores momentos que você se permitiu e a vida te trouxe ao longo da sua vida adulta. Celebre todos esses ganhos, olhando de forma amorosa para o seu passado e de uma forma para trazer isso como se fosse um legado e que você vai levar isso para todo o que existia ainda de vida por muitos anos pela frente. Mas claro, a gente também teve experiências não tão positivas, talvez dores, fracassos no passado, em qualquer fase da vida, abusos, tristezas. Ao longo do tempo, a gente acabou também passando por essas questões que a vida nos trouxe e que agora a gente tem a oportunidade de olhar, talvez até como se sentindo um pouco mais forte, a aprendizagem que a gente teve com cada dificuldade dessa. Como que a gente conseguiu superar, total ou parcialmente? Pode ser que a gente tenha se tornado uma pessoa mais forte. A cada dor corresponde uma força. E é preciso que a gente também se cure dessas dores, faça um auto-perdão, compassivamente, como se fosse, por exemplo, uma pessoa querida que estivesse contando essa mesma dor, esse mesmo trauma que você viveu, e você diz a ela: aceite, faz parte da vida, sabe? Bola para frente. É assim que a gente tem que olhar para a gente de forma amorosa também. É claro que nem todos conseguem ter esse novo olhar. A gente é humano, a gente é frágil. Então acontecem coisas muito fortes, como acidentes, estupros, coisas muitíssimo fortes na guerra. Tudo bem, mas vale o esforço para fazer uma ressignificação disso, como se fosse a nossa história que a gente não pode mudar. Peça ajuda de quem você acredita, talvez no mundo espiritual, ou auxílio imaginário de alguém que você se inspira, para que você consiga olhar de uma forma diferente para essas dores do passado, porque elas de alguma forma é como se fosse uma âncora que não permite que você navegue com o mesmo ritmo, com a mesma facilidade nos dias de hoje. Aceite isso. E aí sim, você vai estar, de alguma forma, autorizado por essa visão mais amorosa do seu passado para viver o presente e encarar o futuro de uma forma
talvez muito mais positiva, muito mais plena. E é claro que isso é um processo gradativo. Aceite. Aceite o que você não pode mudar. Aceite o que você não pode mudar. E colha as aprendizagens. Simples assim. Respire. Sinta de novo o seu corpo. E aos poucos, sem pressa, a seu tempo, vai voltando para o momento presente, para a gente continuar a nossa conversa. Muito bem, depois dessa visita panorâmica, imaginária do passado, vamos talvez olhar um pouquinho para o futuro de uma maneira mais realista. Tá? Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica geriatra, especialista em cuidados paliativos. Ela é uma referência no Brasil. Tá? Escreveu, entre outros livros, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela traz uma metáfora muito interessante, né, sobre essa fase final da vida, vamos chamar assim, né, da terceira idade, em que ela diz o seguinte, que é como se a gente estivesse chegando no deserto. Né? A gente chegando no deserto, que a gente sabe que vai ter os perrengues dessa fase da vida, as dores, vamos ter que fazer muito mais exames médicos, vamos ter que estar sempre cuidando de evitar quedas, né? Todos esses aspectos que a gente comenta, manter a nossa capacidade cognitiva, ou seja, todas as coisas objetivas que a gente sabe como são importantes, para que a gente não chegue nessa terceira idade fragilizado, né? Agora, a gente sabe que a metáfora que ela fala é chegando nesse deserto. E o deserto a gente sabe que tem cobras e lagartos, né? Tem um calor escaldante durante o dia, né? Então, isso é óbvio que a gente vai enfrentar isso quem chegar na terceira idade, né? Mas também tem coisas boas no deserto, né? Tem um oásis, se a gente souber procurar, de repente tem um oásis fantástico lá, com uma água gostosa, com uma sombra, com tâmaras, né? Tem uma tranquilidade, de repente, de você olhar para o céu e ver as estrelas, né? E o frio, se a gente soubesse cuidar do frio da noite, né? Então, sempre tem coisas positivas que a gente possa, mesmo nessa fase da vida, ter um propósito, como eu falei antes, a gente dar significado à nossa vida, para que a nossa vida não seja simplesmente pagar boleto e a gente sobreviver, né? E esperar a morte chegar, como muitas pessoas ainda, infelizmente, pensam, né? Só que evitar também alguns arrependimentos nessa fase da vida, né? Tem uma enfermeira que se tornou muito famosa, chamada Brown Ware, e ela disse que os 5 arrependimentos mais comuns nas pessoas que ela acompanhou na fase final de vida, ou que já estavam de alguma forma em fase terminal, ela colecionou esses 5, chamados assim, arrependimentos. O primeiro, gostaria de ter tido coragem de ter uma vida verdadeira, ou seja, autêntica, né? A gente não consegue ficar performando personagens que não têm a ver com a gente, né? A gente tem que ser a gente mesmo, né? Torna-te aquilo que tu és. Já dizia um filósofo lá na antiguidade, na Grécia, que antes até de Sócrates, que falava, a gente tem que ser o que a gente é, né? Segundo arrependimento, segundo a enfermeira Brown Ware, não ter trabalhado tanto, ou seja, achou que trabalhou demais e aproveitou de menos, né? Ou seja, o lazer é muito importante, é fundamental a gente ter um lado lúdico também. Terceiro, coragem de ter expressado os sentimentos. Ah, sim, quando a gente fica com sentimentos contidos, a gente não diz que ama um filho, uma pessoa, um amigo, uma esposa, um marido, a gente tem que dizer, sabe? Às vezes a gente quer dizer só fazendo coisas, dando presentes no dia a dia. Por que não expressar os sentimentos? Um arrependimento, segundo ela, dos mais importantes no final da vida. Outra coisa, mais contato com amigos e familiares. A questão dos vínculos são fundamentais nessa fase de vida, né? Os vínculos afetivos. Tem até aquela famosa pesquisa,
lá em Harvard, no departamento de psicologia, que fez durante anos acompanhando pessoas sobre o que foram os fatores mais importantes ao longo da vida para considerar sucesso e felicidade. Vínculos afetivos, amigos, família. Portanto, é um arrependimento que a gente não deve levar para o nosso túmulo, né? Túmulo. E também ter se permitido ser mais feliz. O quinto arrependimento mais... Ou seja, tem gente que não se permite. É como se tivesse um sabotador interno que não permite que a pessoa se solte, como se ela não merecesse, não tivesse mérito de ser feliz. Claro, todos nós temos essa capacidade de sermos felizes. Tem até uma música que diz isso. Todos podemos, sim, ser felizes ao nosso jeito, né? E o que é que a gente considera fundamental, já para o final da nossa conversa aqui? O que seria absolutamente fundamental para que a gente possa ter uma final de vida, né? A partir dos 50, 60, sabe lá Deus onde a gente vai morrer. Espero que a gente não pegue uma bala perdida, não tenha um acidente, uma pneumonia que de repente nos pegue, mas que a gente possa ter uma vida nessa final mais tranquila e que possa, de repente, a gente ir, primeira coisa, liquidando as pendências emocionais. Nada de deixar pendência. Se você tem uma pessoa que você brigou, alguém da família que você... A pessoa me traiu, a pessoa me tirou dinheiro, sei lá. Vê se você consegue, dentro de si, não precisa talvez nem falar com a pessoa, mas você liquidar essa pendência que você possa ter com essas pessoas. Porque se a gente mantém pendência, pode ser pendência inclusive financeiras, né? Pendências de apego muito à parte material, e não vai levar a nada mesmo, né? Ninguém tem que fazer checklist das coisas que vai levar depois da passagem, não vamos levar nada. Desapego, né? Outra coisa, o que é essencial na vida? O que é essencial? Já falamos a questão dos vínculos afetivos, já falando da gente ter um propósito, mas uma coisa que bem interessante é a gente não perder tempo com futilidades e banalidades. Sêneca, lá, um estoico lá na Roma antiga, falava que a gente tem que ter uma coisa mais efetiva em termos de aproveitar o tempo, porque a gente perde muito tempo. Ele dizia, não é que a vida seja curta, mas é porque a gente está perdendo tempo demais com bobagem. Quem sabe a gente está perdendo tempo com internet exagerado, com TikTok e fazendo apenas diversões e tal, que são coisas boas também em algum momento, né? Desde que sejam limitadas, mas não esquecendo o essencial. E outra coisa, conectar com o espiritual. Essa conexão com o espiritual, com a nossa essência divina, é fundamental. Se nesse momento a gente está muito materialista, significa que a gente não está muito preparado para a passagem. Muitas pessoas chegam nesse momento de vida e ficam meio que com medo da morte, ficam assim, assustadíssimas e ficam tentando se apegar ainda ao material. Lembre-se que existe, para a gente fazer uma metáfora interessante, que a nossa vida é como se a gente fizesse uma viagem de avião, em que a gente tem um momento em que o avião levanta voo, a gente embarca, levanta voo até chegar na velocidade de cruzeiro. É essa fase que a gente, na vida adulta, a gente está cuidando da nossa questão material, filhos, família, projetos e tal, e a velocidade de cruzeiro está indo. É um momento fundamental da nossa vida. Mas tem um momento muito interessante em que, de repente, o comandante diminui a potência das turbinas e faz assim, a gente percebe isso. Opa! Está começando o momento em que a aterrissagem lá na frente vai acontecer. Esse é o momento em que a gente já tem que se preparar para a finitude, que é inevitável. Todos nós vamos passar por isso. Mas se a gente fica apenas tentando ainda manter aqueles projetos lá de trás, o Jung dizia que grande parte das pessoas que ele atendia mais velhas é porque elas estavam presas a valores, a projetos que a essa altura é da velocidade de cruzeiro, da fase segunda da vida, né? E ela já tem que se preparar para as coisas um pouco mais, vamos dizer assim, essenciais.
esse retrospecto, propósito de vida, porque a aterrissagem vai acontecer e que aconteça da melhor forma possível, né? E aceitar a vida como ela é. Eu já falei disso agora há pouco, porque o que não aceitamos nos escraviza. É isso aí. O que não aceitamos nos escraviza. O que aceitamos nos transforma. Olha só. É uma coisa muito simples, né? É aquela coisa da oração da serenidade, né? A gente tem que aceitar as coisas que a gente não tem como mudar, né? Por exemplo, o passado, né? E, enfim, para finalizar, eu queria enfatizar uma coisa que a gente não pode deixar de ter. Valorizar o presente, aqui e agora. E Cora Coralina, que eu sempre cito, né? Aquela poetisa maravilhosa de Goiás, que morreu há uns 15, 20 anos, né? E que ela tinha vários livros, que ela começou já aos 60, 70 anos de idade, ela passou a ser assim, uma escritora muito valorizada por Carlos Drummond de Andrade, que a descobriu, em que ela dizia o seguinte: não sei se a vida é curta ou é longa demais. Eu só sei que ela só vale a pena quando ela toca o coração das pessoas. O convite: vamos tocar o coração das pessoas?